Obrigado, Felipe, Mônica e todos que já conheço aí das outras passagens aqui. Primeiro, meus parabéns para vocês todos, né, sob a liderança do Felipe e da Mônica, nesse avanço que tiveram da última vez que eu tive aqui, acho que há uns 4 anos, talvez, 3 anos atrás, né, quando vocês estavam ainda, acho que lá na outra sede. Não só pela beleza do lugar, por terem provavelmente se esforçado muito e se empenhado muito, né, para reformular todo esse espaço, mas normalmente o espaço é um reflexo do avanço da igreja, né? Então, muito mais do que a ampliação e a beleza do espaço, é vocês estarem avançando, influenciando a sociedade, as famílias e levando graça, levando o evangelho para muita gente. Então, em primeiro lugar, meus parabéns, né? Isso é mais ou menos como crianças, né? Você que é pai, você vai vendo a evolução dia a dia, né? Mas alguém que vê seu filho hoje e vai ver daqui 6 meses, leva aquele susto, né? Como o Felipe falou agora, nossa, o menino está andando já, e de repente já virou adolescente. Então, para mim foi uma surpresa muito grata, né, ver o que Deus fez da última vez que eu tive aqui com vocês até agora, e espero que continue fazendo, usando vocês para um tremendo impacto aqui nessa cidade. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, né, uma conversa bem informal aqui hoje. E o Felipe falou que sempre esse é um encontro que a gente trata vocês tratam de famílias e de relacionamentos e, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a família. E recentemente a gente teve também uma série na nossa igreja. A gente mora lá em Indaiatuba, no interior de São Paulo, do lado de Campinas, e a gente fez uma série sobre esse tema, famílias imperfeitas. Então deixa eu começar perguntando aqui, alguma família perfeita aqui? Se não, está dispensada já de hoje, não precisa ouvir o que eu vou falar, né? A gente tratou desse tema e trata desse tema porque todos nós estamos nessa categoria de famílias imperfeitas, porque somos imperfeitos, pecamos, cometemos erros, pisamos na bola, temos nossas falhas. E quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que não é muito diferente. A gente observa na Bíblia a história de famílias imperfeitas, e a gente tem muito a aprender com elas. E a partir disso, a gente pode... Aliás, deixa eu primeiro apresentar a nossa família imperfeita aqui. Eu sou casado com a Raquel, né, essa jovem, e o cronômetro passa rápido. Em março já vai fazer 40 anos, né? Esse negócio passa muito rápido, né? Eu lembro que quando a gente casou, a gente olhava para alguns casais assim, 35 anos de casados, nossa, né? E de repente chegamos lá. Temos 2 filhos, a Samara, que está aqui, casada com o Cadu, nosso genro, que tem 3 filhos. Temos 3 netas, a Roberta com 7 anos, a Laura que fez 5 agora, aliás, o inverso, a Roberta que tem 7 anos, a Laura que fez 5, e a Helena que tem 1 ano e 6 meses. E recebemos a notícia essa semana que vai chegar um 4º neto para essa família, né? Tudo de uma só, tá, gente? Esse pessoal animado, né? E o Danilo, nosso filho, que está namorando com a Andréia, acho que vai casar logo também, e todos moramos lá em Indaiatuba. Agora, quando a gente olha, né, para a foto assim, bonita, a família tal, você, nossa, que família linda, né? Sim, muito bonita. Mas somos tão imperfeitos quanto vocês, quanto cada um de vocês. Somos tão imperfeitos como qualquer outra família da Bíblia. Mas quando a gente olha para isso, a gente começa a entender que Deus, na verdade, une pessoas numa família para um propósito. E talvez a coisa mais importante para a gente entender é qual é esse propósito.
A gente não foi juntado debaixo do mesmo teto simplesmente para viver junto, pagar as contas, pagar o financiamento da casa, do carro, um dia se aposentar e ficar de pijama em casa esperando a morte. Por mais imperfeita que possa ser sua família ou qualquer uma das nossas, Deus tem um propósito. Ele juntou a gente por causa de um propósito. E a partir disso, dá para a gente olhar uma família da Bíblia para entender isso. Eu vou relembrar para vocês esse texto que está projetado aqui, que é de uma família da Bíblia, lá em Gênesis 12, que viveu tantas imperfeições. A Bíblia diz: certo dia o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos de idade quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Você acha que você está velho? Bom, Abraão começou o primeiro passo, né? Não da terceira idade, mas do projeto de Deus aos 75 anos. E a Bíblia diz que Ló foi com ele, era um dos parentes, né, de Abraão. Abraão levou sua mulher, Sarai, e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. E quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região, e ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Bom, quando a gente olha essa parte da história, ela é muito bonita. E mais ou menos como uma foto de uma família, parece ser uma família linda, perfeita, não tem nenhum problema, não aconteceu nada aqui e tal, só bênção, né? Eu vou te abençoar, você vai ser bênção, você vai abençoar os outros, se alguém fizer alguma coisa contra você, vai ser amaldiçoado. Você diz: essa é a família que eu queria viver. Por que eu nasci nesse lugar aqui? Por que eu nasci nesse tempo, nessa família que eu estou? Mas quando a gente começa a olhar um pouquinho mais, a gente percebe que essa família tem pelo menos três coisas, três circunstâncias um pouquinho diferentes. Vamos usar as três palavras aqui: perfeição, imperfeição e aperfeiçoamento, para entender um pouquinho isso. Quando a gente fala de famílias imperfeitas, parece que são famílias que têm tudo errado, deu tudo errado. E eu me lembro que a gente mesmo, alguns anos atrás, a gente estava com algumas questões, algumas crises nossas, na nossa família, e sentamos com algumas pessoas para nos ajudarem, e uma expressão que eu usei foi: deu errado, esse aspecto aqui deu errado. E a pessoa disse: não, deu certo. Eram perspectivas completamente diferentes. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que a imperfeição é o lado oposto da perfeição na nossa mente. Mas, na verdade, a gente precisa acrescentar a esses dois elementos a palavra aperfeiçoar. Por quê? O aperfeiçoar tira você do imperfeito para o perfeito. E se a gente olha o próprio sentido da palavra perfeição, ela significa fazer ao longo de. É uma palavra que vem do latim, feito, ou seja, fazer, e o per significa ao longo do caminho, fazer ao longo do caminho. Então, na verdade, a imperfeição, ela não é um estado final, nem de uma pessoa, nem de uma família.
Você pode dizer hoje, eu sou imperfeito. Mas esse não é o fim do filme, não é o fim do livro. Esse é só um estágio que você está vivendo, porque você está a caminho de fazer algo cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E, obviamente, só vamos ser perfeitos no céu, mas nós estamos a caminho de lá, e estamos a caminho da perfeição. Então nós estamos no estágio de aperfeiçoamento. Se a gente se acomoda ou simplesmente diz assim, não, eu sou imperfeito mesmo, nossa família é um desastre, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você está talvez se acomodando num estágio que não é o fim do filme. Você já começou a assistir um filme, sei lá, foi no cinema, e aí você fala assim para a pessoa que foi com você, seu esposo, seu marido, seu namorado, sei lá, qualquer pessoa que foi com você, quando deu assim, o filme tem 2 horas, deu 30 minutos de filme, vamos embora. O filme está emocionante, ação o tempo todo. Você diz, não quero nem ver o final desse filme. É bem raro acontecer isso. Se o filme estiver muito chato, talvez você desista. Não quero nem saber o final, porque isso aqui não vai dar nada. Mas se você está vendo um filme, se você está lendo um livro que está emocionante, o que você quer? Saber o final. Onde é que vai dar isso aqui? Como é que vai resolver? E na verdade os momentos mais críticos, por exemplo, de um bom livro que você está lendo, ou de um filme que você está vendo, são os momentos em que as coisas estão dando errado. Um filme normalmente começa assim, né? Aquela paisagem bonita, um avião sobrevoando a praia. Não, até aí tudo bem, o filme está te cativando. Mas e quando entra o bandido, ou quando entra a pessoa má no filme, ou quando acontece o acidente? Ali é o momento mais tenso. Mas esse é o fim do filme? Não. Esse é o momento mais emocionante, que vai levar a um aperfeiçoamento para chegar ao estágio final do fim do filme. Pode ser que morra alguém que você não queria que morresse no filme, pode ser que aconteça qualquer coisa ruim, mas na verdade você só entende o contexto todo quando você chega nesse estágio final. Bom, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente olha para essas 3 palavras, a gente entende que o aperfeiçoar, na verdade, é esse estágio de fazer ao longo do caminho. E quando a gente conecta isso, no nosso caso, com o sacerdócio, e aqui eu quero ampliar a questão do sacerdócio, não só para o homem, para o marido, mas para o casal, para vocês que são a base da família. Quando a gente olha para o sacerdócio na família, a gente deveria dizer assim, bom, a família devia ser perfeita, porque o sacerdote, se entrasse com um pecado lá no Santo dos Santos, ele morria. Então, quando a gente olha para o sacerdote, que significa sagrado, mas ao mesmo tempo observa que nós somos sacerdotes de uma família imperfeita, esse negócio parece que dá um curto-circuito, né? Porque como é que você pode ser sacerdote que deveria santificar a família, mas a sua família é imperfeita? Tem alguma coisa errada aí. O sacerdote era a pessoa que entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. Se a gente traz essa figura para nós hoje, obviamente não existe mais aquele tipo de sacerdócio, mas se a gente aplica isso no contexto do Novo Testamento para nós, como casais, maridos, esposas, nós deveríamos ser as pessoas que santificamos a nossa família, que tornamos a nossa família melhor, mais santificada. Mas parece que ao longo dos anos a nossa família está ficando pior, está ficando mais imperfeita, está ficando com mais dificuldade. Então o que está dando de errado? Bom, essa não é uma fórmula igual 2 mais 2 que vai dar um resultado perfeito. Mas é uma fórmula que leva a gente a refletir um pouquinho sobre a trajetória. Desconfigurou aqui uma letrinha, mas sem problema, tá? Estamos numa reunião de família, então... eu queria mostrar para vocês um pequeno ciclo aqui, que ilustra esse processo de aperfeiçoamento. Ele começa com uma promessa, que foi o que Deus fez para Abraão.
Depois Deus ajusta as pessoas, o casal, a família, e por meio do ajuste ele gera transformação, ele transforma as pessoas e transforma a família. Depois ele ensina para a gente algumas coisas, até ele poder executar o quê? Essa promessa. Normalmente a gente tem a tendência de querer, por exemplo, eu quero ir num culto, num encontro como esse, num encontro de casais, eu quero saber qual é a promessa de Deus para mim, e na medida em que Deus me dá direção sobre isso, ou me fala alguma coisa, nossa tendência natural é que a gente gostaria que segunda-feira Deus já realizasse a promessa e pronto, agora virei a família perfeita. Bom, eu sou o cara chato que veio dizer para vocês que não é bem assim. Aliás, não sou eu que estou dizendo, é a história da família de Abraão que diz isso. Eu só estou mostrando aqui de um jeito bem prático. Quando a gente olha para esse processo na família de Abraão, percebam que teve uma promessa aos 75 anos de idade. Mas eu não sei se você lembra que o cumprimento, a execução da promessa, só começou a acontecer na prática 25 anos depois. Você já pensou você esperar 25 anos por uma promessa? Foi quando Abraão tinha praticamente 100 anos de idade e Sara tinha 90 que Deus deu o filho prometido para continuar a descendência e executar aquilo que a gente acabou de ler no texto de Gênesis 12. Vocês serão, a sua família vai se tornar uma grande nação, vocês vão abençoar muitas pessoas, eu vou abençoar vocês, etc. Bom, imagina que você e a sua esposa estão em casa, Deus apareceu para vocês e diz assim: fulano, fulana, eu vou abençoar vocês. Você diz: nossa, acho que eu vou ser promovido no trabalho. Vamos comprar uma casa nova. Ou então, vamos mudar para algum país ou alguma outra cidade. Mas aí passa uma semana, passa 2, passa um mês, passa um ano. Espera aí, será que eu estou ouvindo vozes ou Deus se esqueceu da promessa? Não, Deus está simplesmente trabalhando o processo para executar a visão. Veja por quê. Vamos dar uma olhadinha passo a passo aí rapidamente. Primeiro, se a gente olha para a família de Abraão, como eu acabei de falar, Deus deu uma promessa. E ele dá essa promessa em 3 tempos. Ele diz: eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer e você vai ser uma bênção. Nossa, tudo que eu queria ouvir. Não tem nada de ruim aqui. Imagina Deus dizendo isso para você: olha, vou te abençoar. Você já começa a imaginar assim: quantos milhões Deus vai me dar? Deus não falou nada que era dinheiro, mas a nossa cabeça já pensa nisso. Aí Deus diz: eu vou te engrandecer, você vai prosperar. Você, bom, tá, agora, né? E além disso, você vai ser uma bênção por onde você passar. Pronto, perfeito. Agora, se a gente olha para isso e faz a conexão com o nosso papel como casal, por exemplo, como sacerdotes do nosso lar, da nossa família. Vamos fazer uma conexão aqui. Qual que era o papel do sacerdote? Por exemplo, era transportar a arca da aliança, oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, enfim, fazer essa intermediação entre o povo e Deus. O que seria esse sacerdócio na nossa família? Seria conduzir a família para mais perto de Deus. Então, quando Deus diz: eu vou te abençoar, vou te engrandecer e você vai ser uma bênção, Ele está dizendo, em primeiro lugar: eu espero que você caminhe mais perto de mim a cada dia. Porque não tem outro jeito de eu te abençoar e de você entender o que é bênção sobre a minha perspectiva e não sobre a sua perspectiva. Não tem como você santificar a sua família e tornar a sua família cada vez melhor. Imagine que a imperfeição está lá e a perfeição está lá. Não tem como você sair desse estágio e ir para lá se você não andar comigo, porque você não conhece o caminho. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que o propósito de Deus para cada família começa a partir dessa promessa.
Eu não sei que promessa Deus deu para vocês, ou que promessa Deus dará para vocês, mas o fato é que Deus uniu vocês por causa de um propósito. E esse propósito vem acompanhado de uma promessa. Não é simplesmente uma promessa financeira, não é simplesmente uma promessa, sei lá, de vai ter filhos, vai estudar, vai morar em algum país. Não. Se você olhar, por exemplo, para a família de Jesus, aquelas pessoas que Deus escolheu para serem os pais, o pai e a mãe humanos de Jesus, eles passaram por uns perrengues difíceis. Eles sofreram, eles tiveram que fugir para o Egito para não serem perseguidos e mortos. Imagine o sofrimento de Maria quando viu Jesus sendo crucificado. Mas por meio disso, Deus executou um propósito. Deus cumpriu uma promessa que era de salvação. Eu e você estamos aqui porque a família de José e Maria cumpriram a promessa de Deus, executaram essa promessa de Deus ao longo de muitos anos. Você percebe? A família de José e Maria engrandeceram, como no caso de Abraão, a promessa e o propósito de Deus, levando isso para as nações. Então, entenda que quando Deus dá uma promessa, esse também não é o fim do filme, é o começo. E aí vem as partes emocionantes do filme. Se a gente olhar um pouquinho adiante, a gente vai ver que promessas, elas podem vir a qualquer tempo, mesmo para famílias imperfeitas. E você já vai ver um pouquinho adiante aqui, no caso de Abraão e Sara, quão imperfeitos eles eram. Mentirosos, arrogantes. Sara, inclusive, debochou de um anjo. Imagina um anjo aparecer para você, você vai, que é isso? Totalmente imperfeitos. Por isso, não importa o tamanho da imperfeição ou dos problemas da sua família, Deus tem um propósito para cumprir por meio de vocês. Deus tem uma promessa para dar e cumprir por meio de vocês. Só que isso exige a compreensão desse processo de Deus. Por quê? Uma segunda coisa que Deus faz depois da promessa é ajustar a nossa vida, o nosso caráter, ali faltou uma palavrinha, ajustar a nossa vida, o nosso caráter. Por exemplo, o texto de Gênesis 12, 19, já tem uma primeira característica dessa imperfeição da família de Abraão e Sara. Abraão manda Sara mentir. Eles saem, Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, etc. Eles põem tudo ali na Cherokee deles, né? Pega a estrada, para no primeiro McDonald's ali para tomar um lanche. Aí uns caras começam a olhar para Sara e falam, nossa, que mulher bonita. E naquela época isso significava que eles podiam eventualmente até roubar Sara de Abraão. Aí Abraão, com medo, chama Sara e diz, querida, faz o seguinte, fala que você é minha irmã. Imagina que você está pegando um voo aqui, indo para os Estados Unidos ou para a Europa. Aí você está passando ali na Polícia Federal, você e sua esposa. Você passou, sua esposa foi passar, apitou alguma coisa lá. O policial pergunta, sua esposa? Não, nunca vi. Nem conheço. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Abraão e Sara. Fala que você é minha irmã. Então, primeiro ele induz Sara a mentir. Ele apresenta Sara como sua irmã. Um pouquinho mais à frente, aliás, no capítulo 20, isso acontece uma segunda vez, com o rei. Eles chegam numa cidade e o rei se interessa por Sara. E o rei tinha muito mais poder, no caso, do que aqueles homens lá da estrada. Aí, novamente, Abraão fala a mesma coisa. Sara, diz que é minha irmã. Por intervenção divina, o rei tem um sonho à noite
E Deus revela para ele que Sara era casada com Abraão, e ele chama Abraão e diz: como é que você quase deixa eu ser amaldiçoado por sua causa, porque você disse que ela era sua irmã e eu ia tomá-la como minha esposa? Mais à frente um pouco, os anos se passam, talvez já tinha passado uns 5, 6 anos mais ou menos daquela promessa inicial. Aí Abraão já estava meio assim: eu acho que eu ouvi vozes, eu acho que Deus não falou nada desse negócio de ter um filho, acho que era coisa da minha cabeça, eu não tomei meu remédio, eu estou delirando. Aí Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, não duvide da minha promessa. E lá na frente, talvez passados uns 10 ou 15 anos, mais ou menos 15 anos do tempo que Deus deu a promessa, Sara é que tem essa recaída. E ela chega para Abraão e diz: Abraão, eu realmente acho que você ouviu vozes. Abraão, você está com 90 anos, não vai ter filho nenhum aqui. Então faz o seguinte, olha, está aqui minha serva Agar, vai lá, faz o menino com ela, faz o Júnior lá com ela e pronto, está tudo resolvido. Você vê só que confusão de família. As nossas famílias parecem perfeitas perto disso. E aí, se a gente faz a transposição do papel dos sacerdotes, no caso do Velho Testamento, que era, e do Novo Testamento também, mesmo quando Jesus se torna o sumo sacerdote, diz para a gente: agora sejam sacerdócio real, nação santa. Qual que é o nosso papel? É ministrar ao povo. E no caso da família, é ministrar a própria vida para a família. Mas a gente percebe na família de Abraão e Sara exatamente o inverso. Ao invés de Abraão ministrar para Sara e dizer assim: querida, seja perfeita, nós vamos segurar a onda aqui, se tiver que perder o pescoço eu perco. E ao invés de Sara ministrar para Abraão e ministrar para a família e dizer: nós vamos continuar esperando o cumprimento da promessa de Deus, o que ela faz? Eu vou dar um jeitinho. Eu acho que esse negócio de jeitinho brasileiro começou com Sara. Talvez a gente seja descendente de Sara. Deus falou, mas Deus não vai cumprir. Acho que Deus esqueceu. Então vamos resolver o negócio aqui. Eu vou dar uma ajuda para Deus. Quando ela propõe para Abraão ter um filho com a serva, ela estava dando um jeitinho. Ela estava, na verdade, do lado dela, manifestando essa imperfeição, e Abraão do lado dele, manifestando também a sua imperfeição. E é interessante ver como isso passa de geração em geração, porque depois, o filho prometido que chega, Isaac, anos depois, quando ele se torna um homem, se casa, etc., ele repete a mesma história do pai. Quem foi que falou isso para ele? De que forma ele soube disso? Percebe que quando você ministra com a sua vida, não simplesmente com as suas palavras, tanto no lado positivo quanto no lado negativo, você transpõe isso de gerações em gerações. Então, seja a perfeição ou a imperfeição, parece que isso é quase que hereditário, isso vai passando de geração em geração. E eu não estou dizendo aqui sobre bênção ou maldição hereditária, eu estou falando simplesmente sobre decisões que a gente toma, ou posturas que a gente toma, no aspecto de a imperfeição está aqui, eu estou mais perto da imperfeição do que caminhando para a perfeição. Então, na verdade, quando eu estou mais perto da imperfeição que está aqui, eu estou deixando a minha família nesse estágio. Os meus filhos e netos e tal vão me ver aqui nesse estágio. Esse vai ser o referencial meu para eles. Por isso, Deus não executou a promessa para Abraão e Sara de imediato. Eles não estavam prontos. Eles precisavam ser ajustados, lapidados, para poderem entender o que viria pela frente. Isso leva a gente a um outro ponto. Aí que... Ajustes de Deus aperfeiçoam gente imperfeita como nós. Para quê?
para executar os propósitos perfeitos de Deus. Quando eu olhei para Abraão e Sara e eu comecei a ver essa conclusão aqui, eu falei assim, isso aqui é uma conclusão que quase dá um nó na nossa cabeça. Porque Deus não precisaria me aperfeiçoar para executar os propósitos dele, ele poderia executar sozinho. Mas na sua graça e misericórdia, ele diz, eu tenho um propósito perfeito para executar aqui. Tem uma pessoa imperfeita no meio atrapalhando. Deixa eu tirar essa pessoa aqui para executar meu propósito. Ele diz, não, eu vou aperfeiçoar você e tirar você do seu estágio de imperfeição para que eu possa executar os meus propósitos perfeitos. Alguém diria assim, eu acho que esse negócio é aquele ditado que Deus escreve por linhas tortas. Não, gente, é muito mais do que isso. Imagina pegar eu e você, imperfeitos, para executar um projeto perfeito. Não cabe na nossa cabeça esse negócio. Mas isso é parte desse ajuste. Então Deus deu uma promessa, mas Ele diz, você não está pronto, você é imperfeito. Então deixa eu ajustar a sua vida. Aí você diz assim, Senhor, dá para fazer rápido esse ajuste? Ele diz, é você que determina o prazo, não sou eu. Abraão mentiu uma vez, mentiu duas. Sara colocou a escrava para ter um filho. Percebe? Eles podiam ter feito a coisa muito mais rápido. Então, às vezes, a gente está questionando Deus, por que algumas coisas não aconteceram na nossa vida, na nossa família, mas Ele está dizendo, eu estou indo no seu ritmo. Não dá para andar mais rápido se você não quer andar mais rápido. Se você está mais perto da imperfeição e está dando passos para trás, essa decisão é sua. Deus não vai pegar um anjo e pôr aqui assim, empurra para frente. Não, eu quero saber se você quer dar o próximo passo. Quero, então vamos lá. Isso faz parte desses ajustes de Deus. E isso leva a gente a um outro ponto. O ajuste leva a uma transformação. Deus transforma especialmente a nossa ansiedade em equilíbrio, em relacionamento com Ele, em compreensão de qual é essa promessa e qual é o propósito dele. Perceba o seguinte, olha essa sequência de fatos aqui. O filho que Deus havia prometido para Abraão e Sara estava demorando. O que isso gera? Ansiedade. Sabe aquele... Você está esperando, batendo o pé no chão, a perna não para, e você diz que hora que vai acontecer esse negócio, né? Essa ansiedade fez num primeiro momento que Abraão cresce em Deus, depois que Deus aparece para ele, e depois sossega o coração dele, mas aí Sara que fica ansiosa. Então em Gênesis 16, 1, ela diz, Abraão, você está muito calmo, vamos lá, vamos resolver esse negócio, está aqui a Agar, vai lá e faz o menino com ela, etc. E aí a ansiedade de Sara tira o sossego do coração de Abraão, e no versículo 2 do capítulo 16, a Bíblia diz, Abraão ouviu a voz de Sara. Percebe o ciclo vicioso que isso cria? Mas Deus falou com vocês, não falou? Falou. Mas Ele está demorando, eu não aguento esperar. Aí primeiro, sossega. Deus falou novamente comigo que é para continuar tranquilo, vai acontecer. Aí o outro fica em desespero. E aí essa ansiedade faz com que Deus diga, eu estou andando no ritmo de vocês estão dando passo para trás. A imperfeição de vocês está impedindo que eu avance para executar o meu propósito. E quando a gente olha para isso, pensando no casal como esse sacerdócio do lar, a gente entende que o
a liderança, no caso do sacerdote que liderava o povo, era uma liderança espiritual do povo. No caso da família, o casal, não só o marido, mas o casal como sacerdote do lar, é aquele que traz o equilíbrio. E quem traz o equilíbrio não pode deixar que a ansiedade tome conta. Todos nós vamos ter ansiedade. O que 1 Pedro 5,7 fala? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Essa é a parte que a gente decora, aprendemos lá na classe da escola dominical, mas a gente quase não decora e não memoriza e não entende a parte anterior. A parte anterior do versículo, depois você pode olhar lá em casa, ou a hora que você quiser, diz assim: submetam-se a Deus. Submetam-se à potente mão de Deus, vírgula, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Se você lança ansiedade sem se submeter a Deus, é igual o bumerangue. Você joga, daqui a pouco ele volta e acerta a sua cabeça. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão e Sara. Primeiro Abraão disse: tá bom, Senhor, fica tranquilo, já passou 15 anos, mas eu vou continuar esperando, estou sossegado, estou tranquilo. Aí Sara começa: Abraão, vamos lá, Abraão. E esse ciclo toma conta outra vez. Por quê? Porque apesar de Abraão ter dito para Deus: estou esperando, ele não tinha se submetido. Ele tinha simplesmente lançado a ansiedade sobre Deus, mas como um bumerangue. E Sara de igual forma. E foi isso que fez com que fosse necessário esse terceiro estágio. Deus deu a promessa, Deus começou a ajustar a vida deles, e agora Deus diz: vamos ter que ir para um estágio mais profundo, transformação. Se a vida de vocês não for transformada, não é possível cumprir aquela promessa de Gênesis 12. Vou te abençoar, vou te engrandecer, e você vai ser uma bênção. Então imagina assim, vou te abençoar, vou te engrandecer, você vai ser uma bênção, está lá naquela ponta. E eu estou aqui, doido para chegar lá, mas no meio do caminho tem uns percalços. Enquanto eu não passar essas várias etapas, enquanto a minha vida não for transformada, eu não entendo exatamente aquilo que Deus está dizendo. Então, a gente percebe que esse processo de transformação muda a nossa perspectiva de espera, de relacionamento com Deus, para um estágio onde isso me ensina algumas coisas na minha vida. Ao longo de 25 anos, o que Deus fez com Abraão e Sara foi ajustar, transformar e ensinar. Por que provavelmente Abraão colocou Sara enrascada 2 vezes e não aprendeu com a primeira? Porque ele não tinha virado a chave ainda, o coração dele não tinha sido transformado. Ele tinha mais medo de perder o pescoço do que ver Deus agindo em situações adversas. Sara tinha mais medo de ver o seu marido desonrado, porque naquele contexto era muito sério isso. Abraão falou um negócio, não vai acontecer, ele vai ficar desonrado diante dos outros homens. Que ela quis dar um jeitinho para resolver o problema. Então, eles tiveram que passar por várias etapas e vários processos, eu diria assim, indo e voltando aqui, para que o ensino vindo direto de Deus efetivamente mudasse a vida deles. Bom, isso leva então a gente a entender o que Deus ensina. Bom, Deus ensina sobre a própria pessoa dele, sobre a graça dele, sobre a promessa dele. Deus em Gênesis 18 reafirma a promessa para Abraão, já talvez lá pelo 20º ano, Abraão estava dando aquela balançada outra vez, Deus aparece e diz: Abraão, fica quietinho aí, está chegando o momento. Nesse processo de aprendizado, vocês estão crescendo. Aí no capítulo 21, Sara engravida. Por quê? Porque nenhuma promessa de Deus falha. Você pode me apontar uma promessa de Deus que não aconteceu? Não existe. Então, se Deus tem uma promessa para a sua família, se Deus tem um propósito para executar por meio da sua família, isso vai acontecer.
Não interessa se você duvidou no meio do caminho, não interessa se você pisou na bola no meio do caminho, como Abraão e Sara fizeram, não interessa se o Brasil vai ser dirigido pelo segmento A ou B, não interessa, Deus está acima de tudo isso. E aí a gente entende uma das coisas que Abraão aprendeu nesse processo de ensino de Deus. Ele começa a entender que ele é um errante que busca perdão e propósito. Isso é o que acontece com famílias imperfeitas. A gente vai, quebra a cara, bate a cabeça, acha que está tudo errado, onde que eu errei? Acho que todos os pais, se não passaram, um dia vão passar por aquele momento. Meu Deus, onde que eu errei com os meus filhos? Porque alguma coisa errada seus filhos vão fazer, a probabilidade de eles serem perfeitos é quase zero. Então você vai fazer essa pergunta, onde é que eu errei? Mas a questão não é parar a pergunta aí. A questão é perguntar, você pode até perguntar, onde é que eu errei, mas como que eu busco graça, perdão e propósito nisso? Como que eu entendo o que Deus está fazendo na nossa família para cumprir o propósito dEle? Como que eu entendo que Deus está movendo essas circunstâncias para isso? Um dia, um pregador foi falar numa determinada cidade, e ao final, uma senhora chegou para ele em prantos e disse: o senhor pode me dar uma palavra de consolo? Meu filho é um alcoólatra, beberrão, só pisa na bola. Ele olhou para ela e falou assim: não sei o que te dizer, mas a única coisa que eu posso te dizer é que Deus vai ver e responder as suas orações e as suas lágrimas. Bom, esse filho beberrão chamava-se Agostinho, que se tornou um dos maiores teólogos daquele tempo e que é referência até hoje para todos nós. Então perceba que no meio dessa imperfeição, quando a gente pergunta onde é que eu errei, o que aconteceu com a nossa família, onde que a gente pisou na bola, a gente não pode parar aí, a gente precisa buscar perdão, graça, propósito. O que é que Deus está fazendo por meio disso? Eu não estou enxergando tudo, eu não vi o fim do filme ainda, mas eu sei que o fim vai ser muito bom. Isso é o que faz o sacerdote. O sacerdote tinha o papel de buscar a vontade de Deus para o povo. E o casal, como sacerdote do lar, é aquele que busca a visão de Deus para a família. Algumas horas, eu e a Raquel, ao longo da vida, oramos e dissemos simplesmente: Deus, eu não sei o que vai acontecer pela frente. Eu não consigo ter o discernimento de tudo. Eu não sei o que vai acontecer com os nossos filhos, com a nossa família. Por que o Senhor tirou a gente daqui e levou para lá? E agora, por que aconteceu isso? Tem momentos que a gente ficou sem chão. Mas essa era a hora que, como sacerdotes do nosso lar, a gente simplesmente precisava perguntar: Deus, qual é a tua visão? O que o Senhor vai fazer? E isso é aquilo que a gente chama de polaridade. Polaridade é mais ou menos como a pilha, que tem um polo positivo e um negativo. E é a junção dos dois que gera energia. Se fossem dois positivos ou dois negativos, isso geraria provavelmente uma explosão. Então teve momentos que a gente viveu situações muito boas e quase que ao mesmo tempo situações terríveis. Mas ao longo do tempo, a gente entendia o que Deus estava fazendo ali, o que Deus queria fazer. Algumas coisas a gente não entendeu até hoje, e nem sei se vamos entender. Mas outras, ao longo do caminho, a gente começa a entender. Porque aí chega o momento em que Deus está ensinando e a gente se torna ensinável. Eu diria que nesse processo de Abraão e Sara, quando Deus começou a ajustar a vida deles, Deus queria ensinar, mas eles não eram ensináveis. Depois Deus avançou apertando um pouco mais para gerar transformação. Deus queria transformá-los, mas eles não eram transformáveis. E só num momento onde eles chegam num ápice dessa crise, desse relacionamento com Deus,
é que Deus está ensinando e eles são ensináveis. Bom, é fácil explicar isso. Para quem tem filho, você diz: menino, não faça isso. Ele vai e faz. Aí você dá um castigo. Você fala para ele: senta aqui no banquinho e fica aqui. Aí eu vi uma charge esses dias do menino sentado no banquinho, mas pensando assim: eu estou em pé. Só de protesto, né? Ele estava sentado fisicamente, mas ele estava em pé emocionalmente. Às vezes a gente é assim. Só no momento em que o seu filho se torna ensinável, é que ele aprende o que você quer ensinar. E é mais ou menos assim entre nós e Deus. Isso leva então ao último ponto aqui. Quando Abraão e Sara se tornam ensináveis, Deus diz: agora estamos prontos para executar a promessa. Por quê? Vocês estão muito mais perto da perfeição e muito mais longe da imperfeição. Abraão passou o tempo de ser mentiroso. Sara passou o tempo de querer dar um jeitinho. Passou o tempo de debochar. Porque antes do menino nascer, quando Sara ainda não tinha ficado grávida, e o anjo aparece e diz para ela: daqui 1 ano, né, você vai ter um filho, você vai ficar grávida. Ela, quá, 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 quá. Imagina um anjo aparecer para você e você dar uma gargalhada na cara dele. Pois é, Sara fez isso. Só depois disso tudo é que eles se tornam ensináveis, e aí eles aprendem o que Deus ensina, que nos aperfeiçoa para viver a promessa dele e executar o propósito dele. Aí eles estavam prontos para executar a visão. Mas, para completar esse ensino, Deus precisava fazer com que eles entendessem que Ele era o dono da promessa. Então o que ele faz? O menino nasce, cresce, e aí lá em Gênesis 22 Deus diz: vamos fazer um teste para ver se vocês entenderam mesmo. Se vocês continuam ensináveis. E aí Deus pede então para Abraão sacrificar Isaac. Se fosse eu ou você, Deus, decide, né? O senhor vai dar um filho ou não? Que é isso? Depois de 25 anos esperando, agora mais 10 o menino crescendo. Agora matar o menino? Que é isso, Deus? É brincadeira. E aí Abraão, que tinha aprendido muitas coisas, que tinha se tornado ensinável, diz: tá bom, Senhor, vamos lá. E ele vence pela fé. Ele chega até o último momento de levantar a faca para sacrificar o menino. Aí Deus diz: tá bom, não precisa não. Eu só queria saber se você está disposto a obedecer. Se você quer continuar executando a minha promessa. E aí então, nesse momento, Abraão e Sara se tornam aquilo que a gente chamaria hoje os gestores da promessa de Deus, não os donos. É como se eu desse esse objeto para você e dissesse: cuida dele para mim. E aí é o papel do sacerdote. O sacerdote oferecia sacrifícios. No nosso caso, nós não precisamos oferecer sacrifícios, nós temos que oferecer a nossa família. E dizer: Deus, essa família não é nossa. Com todas as perfeições e imperfeições que ela tem, ela é tua. Ela vai cumprir a tua promessa. Eu não consigo entender o que vai acontecer ainda com os meus filhos, mas o Senhor é o dono. E a gente viveu já N situações desse tipo. Não é porque a gente é pastor que você não vai ter problemas, os filhos não vão ter problemas. Não. A gente é mortal como qualquer um de vocês. Mas quando a gente chega no estágio que a gente entende que Deus é o dono da promessa, que é Ele que vai executar, a gente se torna um pouco mais ensinável. Um pouco mais a caminho de fazer algo mais perfeito. A caminho de aperfeiçoar não só a nossa vida, como a nossa família. E aí, quando esse ciclo se fecha, que Deus executa os seus propósitos perfeitos, por meio de famílias imperfeitas, mas que
passam pelo processo de aperfeiçoamento. É ao longo da caminhada. Nossa, Deus, está difícil. Mas eu estou aperfeiçoando. Você quer aperfeiçoamento sem dor? Infelizmente não existe. Ou felizmente não existe, porque senão a gente também não saberia valorizar isso. Então, veja só a turma que Deus usou. Abraão e Sara, mentirosos. Moisés, assassino. Davi, adúltero e assassino. Noé, beberrão. Raabe, prostituta. Os irmãos de José, traidores. Pedro, negou a Cristo. Zaqueu, corrupto. Essa é a turma que Deus usou. Então parece que tem esperança para a gente. Bom, só para fixar então tudo isso que a gente compartilhou. Deus te colocou nessa família que você está para ajustar seu caráter, para transformar a ansiedade em confiança, para você aprender sobre o propósito dele pela fé, assim como Abraão e Sara, para te aperfeiçoar, para executar o propósito dele e, acima de tudo, para ser abençoado, crescer e ser bênção. Então espero ouvir falar da história de vocês e daquilo que Deus vai fazer por meio de cada um de vocês. Vamos orar? Deus, obrigado, porque apesar da nossa imperfeição, o Senhor decidiu usar a gente, decidiu aperfeiçoar a gente, decidiu lapidar e trabalhar nas nossas vidas, para que cada um de nós e as nossas famílias fossem usadas para cumprir as Tuas promessas e sermos bênção, no lugar onde estivermos, na comunidade onde o Senhor nos colocar, com as pessoas com quem a gente interagir. Obrigado, Deus, porque apesar do Senhor ser um Deus perfeito, com promessas e planos perfeitos, o Senhor coloca a gente lá no meio, para lapidar a nossa imperfeição e para nos usar para cumprir esses propósitos perfeitos. Ajuda cada família aqui a entender o que o Senhor quer fazer por meio dela. Ajuda cada família a entender que apesar das dores, das imperfeições, das dificuldades, o Senhor está agindo. O Senhor está construindo algo lindo, perfeito, grandioso, maravilhoso. E o Senhor vai usar cada família aqui para cumprir esses propósitos e promessas do Senhor. Senhor, pedimos que os melhores dias venham sobre cada família aqui. Que cada família seja usada para transformação, para impacto e para fazer diferença no lugar onde eles estão, seja com seus filhos, netos e as pessoas que compõem a família, como também usando essas famílias para fazer diferença na vida de outras pessoas e de outras famílias. Que a gente ouça falar da história que o Senhor vai escrever por meio de cada um aqui, e que os melhores dias estejam vindo para cada família aqui. Essa é a nossa oração e esse é o desejo do nosso coração. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente.